Boa noite a todos, os irmãos do grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas, da nossa Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Ainda no formato de gravação, estamos dando início a mais uma palestra de estudos doutrinários da nossa reunião pública. E como é de praxe em nossa instituição, nós começamos as nossas atividades sempre com uma prece. Então vamos orar, rogando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Mãe Maria de Nazaré, nossa mentora, patrona de nossa casa, o amparo e o sustento para que a nossa reunião possa transcorrer com tranquilidade, nossa compreensão e palavras facilitadas. Seja então, Senhor, em nome da direção espiritual do trabalho, dos Espíritos que nos dão sustento, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, que nós da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré possamos ter a permissão necessária para considerarmos iniciada mais uma noite de estudos de doutrina espírita. Graças a Deus. Bem, hoje, conforme a determinação da programação da casa, nós vamos pensar juntos sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Estranha Moral, itens 9, 10 e seguintes. Não vim trazer a paz, mas a divisão. São palavras de Jesus. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem de seu pai, o filho de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá por inimigos aqueles de sua casa. Está em Mateus 10, 34 a 36. E o outro texto, separado por Kardec para a análise: eu vim para lançar o fogo na terra, e quero eu, senão que ele se acenda. Devo ser batizado num batismo, e quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação. Porque de hoje em dia, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas, umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas 12, 49 a 53. Bom, palavras duras, severas, palavras de um revolucionário. E é bom a gente lembrar que Jesus nunca deixou nada gravado, nunca deixou nada gravado, né? Nunca deixou nada escrito. O que nós temos, o que conhecemos de Jesus, são textos escritos muito após a sua morte, atribuídos aos apóstolos. Ou seja, os evangelhos também não foram escritos pelos apóstolos, atribuídos a. Tá? Porque são textos escritos muito tempo depois. A tradição, na época de Jesus, era uma tradição oral. Nós temos que nos reportar aos hábitos e costumes daquele tempo. Era uma tradição oral, até porque a maioria das pessoas não sabia escrever. O índice de analfabetismo era muito grande, ultrapassava os 95%. Então, os ensinamentos, as histórias eram transmitidas oralmente. Até porque contar história, por isso Jesus falava muito por parábolas, contar história é mais fácil de gravar. Então nós temos que nos reportar ao tempo de Jesus. E como essas palavras foram gravadas, foram depois reproduzidas. Na realidade, nós estamos aqui vendo uma palavra de um revolucionário. Tá? Às vezes, o texto literal pode levar a uma compreensão incorreta. Mas, na realidade, o contexto da missão de Jesus está absolutamente claro e correto
aqui dentro dessas palavras. E por que está claro e correto? Porque, na realidade, Jesus veio promover uma revolução. Não uma revolução externa, como era esperado, né, pelo povo hebreu. Esperavam o Messias. Tudo indicava para que aquele tempo convergiria a chegada do Messias. Israel estava dominado pelo Império Romano, sofria com isso, pesadas taxas, pouca liberdade, tinha liberdade religiosa, tinha liberdade política, mas as taxações eram muito severas, os impostos eram muito severos. E esse domínio incomodava profundamente os judeus. E havia a expectativa, baseada nas profecias de Elias, Isaías, que estão lá no Velho Testamento, de que aquela era a época da chegada do Messias, um Salvador, com licença. Só que a expectativa era de um Salvador que viesse libertar Israel do jugo romano. Então, a expectativa era de alguém que fosse uma espécie de super-general, um enviado de Deus, que assumiria o comando das tropas de Israel, formaria e assumiria o comando das tropas de Israel, para libertar Israel do jugo romano e tornar Israel o centro das decisões políticas e econômicas da sua época. Essa era a expectativa. E Jesus frustra todas essas expectativas. Porque, na realidade, a revolução proposta por Jesus não é uma revolução externa, não é uma revolução política, não é uma revolução de fora para dentro. Porque, normalmente, essas revoluções elas têm uma durabilidade pequena. Basta que o seu líder ou que o povo se rebele ou não aceite, que a durabilidade é pequena. E a gente vê isso no mundo, na história mostra isso. Nós vemos aí a queda do Muro de Berlim, nós vemos Hitler com o Terceiro Reich, o império de 1000 anos, não durou nem 4, nem 5. Nós vemos outras civilizações que estavam no topo do mundo, ditadores que eram temidos e que hoje fazem parte da história, às vezes, lamentavelmente, fazem parte da história. Então, nada que é de fora para dentro tem durabilidade muito grande. A verdadeira revolução é uma revolução de valores, de hábitos, de costumes. E isso Jesus veio propor. Uma revolução interna dos nossos valores. Porque é com os nossos valores que nós fazemos as nossas escolhas, que nós tomamos as decisões. São os nossos paradigmas de comportamento. São modelos mentais que nós temos e que agimos e reagimos de acordo com a situação dentro daqueles modelos mentais. Só que esses modelos mentais são modelos mentais muito contaminados. Contaminados com o quê? Contaminados com valores que não mais nos interessam, como se fosse, num computador, um conjunto de vírus. Então, nós temos muitos vírus comportamentais. E esses vírus, Jesus alerta sobre eles. Você não roda bem a tua máquina, o teu computador com esses vírus. É preciso você baixar esses vírus e trocar esses seus programas que não funcionam mais. Lógico que ele falava na linguagem do tempo dele. Ouviste o que foi dito aos antigos. Amai o seu próximo e odiai os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os seus inimigos. E esse amar é bom tomar cuidado, eu sempre falo isso. Não é amor, sentimento. É comportamento. Comportamento descondicionado do comportamento do outro. Porque se a gente usa de bondade, é bom internamente, a gente é bom com quem gosta da gente e com quem não gosta. Se a gente é justo internamente, a gente é justo com quem é justo com a gente e com quem não é. Se nós temos a honestidade ela não é nem uma virtude, ela é quase que uma substância do indivíduo. Tá? Deveria ser uma substância do indivíduo. Eu, às vezes, implico que honestidade seja adjetivo, honesto seja adjetivo.
Honesto tem que ser substantivo, uma substância do indivíduo. Né? E se a gente é honesto com qualquer um, gostando ou não gostando, gentil com qualquer um, gostando ou não gostando. Isso é o amor que Jesus fala, é o amor descondicionado. Se eu sou só educado com quem é educado comigo, na realidade eu não sou uma pessoa educada. Eu estou sob o controle do outro. Se o outro é o outro que manda em mim. Né? E por que o outro manda em mim? Porque eu reajo de acordo com as ações dele. Então, nós somos basicamente, fomos durante muito tempo e continuamos sendo, espíritos de reação. Então, acontece o fato, em cima do acontecimento do fato, nós temos uma reação. Muitas vezes, reação emocional. Nos permitimos ser dominados pela emoção, não raciocinamos sobre as consequências e nós temos reações emocionais, ao invés de respostas racionais. Porque a resposta racional, ela pressupõe uma avaliação das consequências. A reação emocional, não. É um curto-circuito. Um tipo bateu, levou. E o que normalmente geram consequências, muitas vezes, de difícil reparação. Quantos de nós aqui já não falamos ou fizemos alguma coisa no impulso que no segundo seguinte, ficamos profundamente arrependidos de ter feito? Isso significa o quê? Significa que nós temos lá no nosso subconsciente, porque são às vezes essas respostas, elas vêm do subconsciente, no subconsciente, paradigmas, valores que não nos interessam mais, tanto que a gente se arrepende do que fez. Então Jesus faz uma proposta de revisão disso. E faz uma proposta de não só rever, como ele também propõe um prêmio, uma consequência para isso. Porque se você me propõe uma mudança de valor, é preciso que você me diga, me dê uma razão para isso. Então vamos imaginar que eu esteja com um peso muito alto. Tá? E eu vou lá no médico e o médico diz, olha, seus exames estão ruins. Se você não fizer um processo de emagrecimento, você está arriscado a ter algum tipo de problema mais grave. Desenvolver um diabetes, um AVC. Bom, então o que ele está fazendo? Ele está me propondo uma revisão dos meus valores na minha forma de alimentação e me dando uma razão para isso, um motivo para isso. Qual é o motivo para isso? Olha, você vai ficar doente, você vai ter problemas de saúde, porque a gente se motiva ou pelo prêmio ou pelo sofrimento. São duas razões de motivação. Eu posso me motivar para emagrecer pelo bem-estar que isso vai me dar, pela melhora da minha autoestima, mas também posso me motivar para emagrecer pela dor, pelo sofrimento, pelo medo da doença. Jesus fazia uma motivação. Uma motivação pelo quê? Pelo reino dos céus. Então, o que ele falava? O reino dos céus não é desse mundo. Por quê? Porque os valores desse mundo não são valores que levem a pessoa a ter uma vida espiritual. O reino dos céus, nós estamos falando de vida espiritual, e a doutrina espírita é muito clara nisso, né? De qualidade. Se você mantiver esses seus valores, é o que Jesus diz, se você fizer o olho por olho, dente por dente, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Se você fizer isso, como já disse o Dalai Lama, se não me engano, que essas frases de internet às vezes são colocadas a autores que não são, se a coisa ficar no olho por olho, dente por dente, nós vamos ser uma sociedade de cegos e desdentados. Então, o que Jesus propõe? Respostas num outro padrão vibratório. Então, o ser transformado pela revolução interna é um ser que anda na contramão do mundo, dos valores do mundo, mas anda completamente na contramão, porque é olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Quantos de nós, da minha geração, fomos criados, não leva desaforo para casa? Então, se alguém te xinga, xinga também, se alguém te bate, bate também. Isso é uma
uma forma de ser. Então, mudança de valores implica em andar na contramão num mundo em que os valores ainda não são esses. E isso chama a atenção. E isso desperta uma reação. E toda proposta de mudança realmente efetiva, como Kardec nos fala, né? Toda ideia nova forçosamente recebe oposição. Seja oposição quando é uma ideia nova de um rearranjo da sociedade, seja uma oposição quando é uma ideia nova do nosso rearranjo. Então, o que Jesus propunha? Na realidade, ele propunha um rearranjo da sociedade através da reformulação dos valores dos indivíduos. Os poderosos sempre temeram os questionadores. É de todos os tempos. Os poderosos, aqueles que estão no poder, aqueles que detêm o poder, têm pavor de quem questiona. Porque quem questiona pergunta por quê. Não aceita uma imposição, sempre quer saber o porquê. Tanto que os países mais corruptos do planeta são os países que menos investem em educação. E por quê? Porque manter o povo na ignorância, manter o povo sem conhecimento, é manter as pessoas sem questionamento. Em top de futebol, em top de novela, em top de porcaria, né, nos meios de comunicação, e as pessoas ficam ignorantes no sentido de ignorar. Jesus despertava isso. Ele falava, olha, foi dito que não se pode curar no sábado, porque ele costumava curar no sábado. E aí ele falava, mas por que eu não posso curar no sábado? Porque está na lei mosaica. O dia de sábado deve ser guardado, está lá nos 10 mandamentos. E aquilo era rigorosamente cumprido, ou exigido que se cumprisse. E o que Jesus falava? Mas vem cá, você diz que eu não posso curar no dia de sábado, mas se o teu boi lá atolar no dia de sábado, você vai lá e tira. O sábado foi feito para o homem e o homem não foi feito para o sábado. Isso levava as pessoas a questionar. Isso levava as pessoas a questionar. Falava da finalidade de uma encarnação. Que a gente não encarna para ser servido. Os maiores na Terra são aqueles que são servidos. E até os apóstolos tinham dificuldade de entender isso. Mas quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servidor de todos. Porque a gente encarna com essa finalidade. Nós somos um animal gregário. Nós somos um animal que dependemos do bando. Nós somos um animal que temos que viver em sociedade. Nós não podemos viver isolados. Nós não damos conta da nossa sobrevivência e nem evoluímos isolados. Nós precisamos da troca. Nós precisamos do conhecimento do outro, do que o outro tem e precisamos oferecer. Então é um processo de troca permanentemente dentro do bando e isso garante a nossa sobrevivência. Isso levou o animal, o homem, ao topo dos animais da criação. Porque nós não somos o animal mais forte, nem o mais rápido, nem o que tem melhores sentidos de audição, de visão, de faro. Nós não somos nada disso, nem rápido. Mas nós chegamos ao topo. Por quê? Pela capacidade intelectual desenvolvida dentro do bando, no processo de troca. Então a gente encarna com uma missão, a gente encarna com uma finalidade evolutiva. E como a gente só evolui dentro do bando, essa finalidade ela é de benefício ao bando. Então nosso propósito de vida é e será sempre servir e não ser servido. Por quê? Porque eu dependo do bando. Eu dependo da sociedade para sobreviver, mas a sociedade não depende de mim. Sem mim, o mundo continua a ser como era. Sem a sociedade, eu estou perdido. Logo, a sociedade é mais importante que o indivíduo, o bando é mais importante que a criatura. Logo, a criatura tem, por obrigação evolutiva, servir ao bando. Servir não quer dizer ficar dando coisas. Servir é agir
na troca no sentido de colaborar para um mundo melhor. Isso pode ser feito e deve, e muitas vezes, profissionalmente. Então, o médico, que é médico de verdade, tá? E não um negociador da medicina, ele serve à comunidade. Mas ele é remunerado, claro, investiu mais de 10 anos, 6 de faculdade, mais uns 4 de residência e especialização para se formar. É óbvio que ele vai cobrar. Ele tem o direito de cobrar por isso. Mas ele cobra, se remunera, mas a sua atuação é em benefício da sociedade. Da mesma forma, o professor, o engenheiro, qualquer profissional, o servente da limpeza, todas as funções são importantes quando exercidas a benefício do bando. Então, Jesus propõe uma revolução, porque no tempo e até hoje, os poderosos são os que são servidos, as chamadas mordomias. Então, nós vamos ver lá nos escalões do poder uma montanha de mordomias que a base não tem. Nós estamos vendo aqui nesse momento desse isolamento social. Quantos na base perderam emprego, ficaram sem o seu sustento, necessitados de socorro? E quantos no topo continuaram com seus privilégios, continuaram com os serviçais em torno disso? Esse ainda é um valor. Jesus propõe o oposto. Logo gera reação. Logo gera uma revolução. E quanto mais forte a ideia, maior é a reação. Quando você corta um privilégio, a reação é imensa. Ou quando tenta cortar um privilégio, a reação é imensa. Então, quando você tem uma nação esclarecida, e o que Jesus fazia era esclarecer os seus discípulos, os seus seguidores, você tem pessoas que questionam, pessoas que não aceitam, não pessoas violentas, mas pessoas que não aceitam o domínio de uma casta, que elas conseguem se libertar desse domínio. Quando Jesus foi levado a Pilatos, o que Pilatos falou para ele? Você é rei? E Jesus disse, você que está falando. Ele ficou em silêncio. Meu reino não é desse mundo. Ou seja, dentro dos valores do mundo, Jesus não era um rei. Porque Jesus é um rei num outro conjunto de valores. Seus seguidores deram exemplos de fidelidade ao compromisso com a mensagem, de irem para a morte cantando, dando testemunhos lá nas arenas, de serem crucificados, porque andavam contra os valores do mundo. E isso deixava os poderosos, e isso era como se fosse um vírus, porque isso estava se espalhando, e aí o que fizeram os poderosos? Começaram uma perseguição aos cristãos, porque eles testemunhavam os valores que eles apregoavam. Uma perseguição bastante significativa. Até que, pelas imperfeições dos homens, lá pela terceira, quarta, quinta geração do cristianismo, os homens, pelas suas imperfeições, se associaram ao poder temporal, ao poder de César, e passaram também a exercer o poder. E aí a gente vai ver nas igrejas nascentes uma hierarquia, continuando a ser servidos. Ou seja, a mensagem, no seu contexto original, ela deixou de ser vivenciada por aqueles que se diziam os seus sucessores. Veja bem como é difícil a mudança. Só que muitas vezes, e a gente tem a expectativa que o outro mude. E a proposta de Jesus é: o mundo só muda se o indivíduo mudar. E eu só tenho atuação em mim. Eu não tenho atuação nos outros. A única coisa que eu posso mostrar para os outros é o exemplo da minha mudança. É a única forma de eu influenciar. O exemplo da minha mudança. A partir do exemplo,
do testemunho do valor, eu sou um influenciador. Um influencer hoje, né? Um influenciador digital. Então, não sei o que são os influenciadores digitais. Pessoas que usam a sua influência. Tá? Na maioria das vezes, e muitas vezes, péssima influência, diga-se de passagem, principalmente para as crianças e para os jovens, péssima influência. Tá? Mas isso já é uma outra história. Tá? Então, a única coisa que eu posso fazer é ser um influenciador pelo meu exemplo. E isso cria também conflito. Cria conflito no sistema que eu estou vivendo, cria conflito dentro da sociedade. Então, o que Jesus falou? Numa linguagem figurada, né? Quando houver 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. Por quê? Porque a mudança é individual. Então, quando você tem um núcleo que está acostumado a agir de uma certa forma e uma pessoa desse núcleo muda a sua forma de agir, vai entrar em choque com as outras. Eu dou um exemplo. É claro que hoje os nossos testemunhos são testemunhos diferentes, muitas vezes diferentes, mas muitas vezes o testemunho é dentro de casa, é lá dentro da casa. Eu dou o exemplo, por exemplo, de nós, estou falando para o público espírita, que normalmente tem o hábito de frequentar a casa 2, 3 vezes por semana, participar de trabalhos voluntários, participar de congressos, de seminários, de encontros. É um hábito, o estudo permanente. Então, isso é uma proposta da doutrina. Kardec falou que quer conhecer o Espiritismo, tem que estudar. Então, nós temos o hábito do estudo. E quantas vezes isso dentro de casa não gera um conflito? Quantas vezes isso dentro de casa não tem uma cobrança? Vai de novo para o centro? Virou fanático? É carola agora? Não sai daquele centro? E às vezes a gente vai 1, 2 horas. Chega lá numa época de carnaval, por exemplo, onde se fazem encontros de estudo mais longos, porque para aproveitar o tempo de feriado, nós somos chamados de fanáticos, de carolas. Mas se o sujeito sair em 3, 4 escolas de samba, ele vai aparecer lá no Jornal Nacional, o folião do ano. Gastou mais energia do que a gente. E sem criticar, mas observando. Toda observação, no fundo, é uma crítica. Mas nós que viemos ao centro nos 3 dias de carnaval, na parte da manhã, nós somos carola. Eu vou dar e esse testemunho leva o outro, não necessariamente rapidamente, a pensar sobre a sua atuação. Vou dar um exemplo de um conhecido meu, não é do Rita, não é possivelmente conhecido da maioria das pessoas do Rita, mas não é do Rita, não é aí da casa, mas é um conhecido meu que é espírita. O que aconteceu com esse meu amigo? Também não sou eu não, tá? Para ninguém ficar especulando. Tá? Com certeza não sou eu. O que aconteceu com esse meu amigo? Ele, em determinada época da vida, ele conheceu a doutrina espírita. E se encantou com a literatura, com as palestras, e se engajou no centro que ele tinha ido pela primeira vez frequentar. Fez um grupo de amigos, tá, dentro do centro e foi ali estudando, crescendo dentro das tarefas, até que ele começou a dar o passe. E aí em casa ele chegou todo feliz, falando para a esposa dele: "Ô, fulana, comecei a dar o passe no centro hoje, todo feliz." E ela virou para ele e falou: "Esse centro deve ser uma porcaria, porque uma pessoa como você dando passe." Aí o que ele me falou? Olha, cara, foi um banho de água fria. Mas eu segurei. Não falei nada. Fiquei na minha. Tá? Continuei frequentando, vindo ao Casa Espírita e fui compreendendo a minha esposa que ela estava com outros valores. Às vezes ela me criticava sobre a frequência ao centro. Mas eu fui lá, me mantendo calmo, me mantendo tranquilo, sem entrar em conflito.
Aí ele falou, passou muito tempo, mas foi muito tempo. Um dia ela chegou para mim e disse, será que você se incomodaria de me levar no seu centro? O que você falou, cara? Claro, vai ser um prazer levar você. Podia ter dito, pô, aquele centro que você desdenhou, que você disse que era uma porcaria, agora você quer ir? Não. Claro, meu bem, vai ser um prazer levar você. Tá? Aí levou ela ao centro, apresentou os amigos, ela assistiu uma reunião, né? Voltou, descobriu que tinha uma mediunidade aflorando muito grande, talvez tenha sido isso que tenha levado ela ao centro, começou a ver coisas, começou a ter algumas perturbações, e hoje ela trabalha mais do que ele na casa espírita. Olha, para você ter uma ideia do que é o testemunho, o valor do testemunho. A história é absolutamente real, só não cito os nomes. Tá? Mas na época foi divisão, porque cada um tem o seu tempo. Então hoje, nós espíritas, nós temos o compromisso do testemunho. Porque senão nós vamos ser teóricos. Vai ganhar o show do milhão espírita. Sabe que é a questão 734B, será eu se tem a 734B, mas não se transforma, mas não melhora, mas continua com os mesmos valores. Está no intelecto, mas não está no coração, não está no sentimento. Porque a gente vai ter que lutar para se transformar. Uma luta interna muito grande, a maior de todas as vitórias, diz o Espírito Irmão José. A maior de todas as batalhas que um ser humano pode enfrentar encarnado na Terra é contra ele mesmo. A maior de todas as batalhas. É um herói anônimo, porque são vitórias sem testemunho. A vitória do valor. Nós espíritas, e eu às vezes me repito falando isso, nós temos o compromisso ou a obrigação do testemunho. Porque nós temos uma informação que nos diferencia em termos de informação. Nós não somos diferentes, por favor, mas diferenciados. Por quê? Porque a gente conhece de vida espiritual muito mais que a maioria das pessoas. A gente conhece de consequências das escolhas equivocadas muito mais que a maioria das pessoas. Nós temos uma literatura espírita riquíssima, e já mesmo na codificação sobre vida espiritual. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, Kardec fala dos diversos estados dos espíritos na erraticidade, espíritos sofredores, espíritos que foram bons, espíritos que se mataram. E depois nós vamos ter isso enriquecido pelos livros de André Luiz, nos falando das colônias espirituais, das colônias dos espíritos melhores, das colônias trevosas, do que levou um espírito para aquelas regiões, tanto as boas quanto as ruins, ou as negativas. E a nós espíritas, pelo nosso conhecimento de vida espiritual, a gente tem o compromisso conosco mesmo de ser um revolucionário interno, um revolucionário nos valores, não revolucionário no sentido de um violento, pelo contrário. Mahatma Gandhi fez a libertação da Índia do jugo britânico sem levantar um dedo, apegado à verdade sem violência. O vice-rei que governava em nome da rainha, dos reis da Inglaterra, a Índia, ao tempo do Mahatma Gandhi, ele foi chamado na corte, porque ele não tomava uma providência contra aquele movimento que estava tomando um vulto, um valor muito grande. E ele disse o seguinte: olha, se esse homem levantasse a voz um tiquinho, se esse homem levantasse a mão, uma coisa que fosse,
eu passava com os nossos exércitos por cima dele. Mas ele não reage. Eu não tenho como fazer nada. O cara não reage. Ele reagia. Ele reagia num outro valor, num outro patamar. Que o violento militar ele não conseguia compreender como é que uma pessoa não reagia. Reagia sim, num outro patamar. E é essa reação num outro patamar que é esperada de quem muito foi dado. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E a nós foi dado. Dado em termos, porque nós buscamos. Ou seja, estava oferecido. Nós buscamos. Isso aumentou a nossa responsabilidade. É de Jesus também. O servo que sabe a vontade do seu amo e não faz, será mais rudemente castigado do servo que não sabe e não faz. Por quê? Porque o conhecimento nos diferencia. Então, essa é uma luta. É uma espada dentro de nós, na mudança de valores, que muda hábito, exige esforço, exige sacrifício. Mudar paradigmas necessita de esforço. É muito mais fácil mudar em grupo, por isso, dentro da Casa Espírita, a gente tem suporte para essa mudança. Mudar paradigmas não é uma coisa simples, é complexo, tá? Principalmente paradigmas, modelos mentais instalados há muito tempo na nossa encarnação. Não é difícil. Eu tenho o hábito de dizer que não é difícil. Tá? Difícil é pregar prego com a mão. Isso é difícil. Tá? Mas pregar prego com um martelo já torna muito mais fácil, ou seja, com a ferramenta certa. Mudar paradigmas com a ferramenta certa, que é a doutrina espírita, é mais fácil, mas é bastante complexo. Exige esforço, exige sacrifício, exige vontade para isso. Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a divisão. Ele nos colocou em choque conosco mesmo. E esse choque leva também a nos termos no nosso entorno pessoas que se espantam, que reagem à nossa transformação ou à nossa busca pela transformação. É o testemunho. Não há como nós adquirirmos um conhecimento e não passarmos pelo testemunho. Não é assim nas séries escolares, não é assim na formatura de um grau superior, não tem lá o TCC, o trabalho de conclusão de curso, não tem as provas das matérias, tudo isso é testemunho daquilo que foi adquirido. Nós também temos que apresentar o nosso TCC, a nossa tarefa de conclusão de curso, né? As nossas teses, né? Mostrar na prática o que essa teoria pode ter feito em termos de valores dentro do nosso modelo comportamental. Enfim, era isso que eu tinha para dividir com vocês. Agradeço muito a atenção e mas eu espero de coração que as nossas próximas reuniões possam ser ao vivo e a cores. Tá? Eu utilizo esse mecanismo de gravação e algumas lives como tecnologia para nos manter juntos. Mas eu gosto mesmo da troca, do olho no olho, do público, do olhar, daquela energia que é uma reunião pública com gente dentro. Tá? Aquela troca é fundamental, tá? Para todos nós, para quem faz a tarefa e para quem está lá dentro. Espero do fundo do coração que nossa próxima reunião possa ser já dentro da nossa casa, ainda que com espaçamento daqui, espaçamento dali, mas ao vivo e a cores. Tá? Vamos encerrar com a nossa prece, tá? De fechamento do nosso trabalho. Senhor Jesus, no momento em que nos propomos a encerrar o nosso trabalho, nós agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, podendo divulgar doutrina espírita, rogando as tuas bênçãos, Senhor, como se na casa espírita estivéssemos, a todos aqueles que estão nos assistindo ou que irão nos assistir nas palestras gravadas, rogando a tua bênção
ao nosso planeta, passando por momentos difíceis dessa pandemia, ao nosso país, tá? Em momentos também muito delicados. Tá? Que Ismael, nosso anjo da guarda, espírito protetor do nosso país, possa encontrar em nossos governantes o mínimo de condições para ajudá-los a conduzir esse país a se tornar de verdade a pátria do Evangelho. Tá? Despede-nos, Senhor, então, na tua doce e bendita paz. Graças a Deus, muita paz, paz a todos, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.